Olá pessoal, estamos aqui então no laboratório de física, né? E nessa primeira entrada, né, nós precisamos entender o que significa, para que serve um laboratório de física, né? O que ele faz, o que se faz ali. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que um laboratório de física é, na realidade, um museu das ideias que a física se formou durante todo o seu período de aprendizado, e nós estamos cada vez descobrindo coisas novas. Então, o laboratório de física é um museu, só que um museu vivo, ou seja, onde você pode reproduzir tudo aquilo que os outros pesquisadores, outros cientistas do passado conseguiram. Mas se alguém perguntar assim, o que se faz no laboratório de física, né? Aí você tem que responder na ponta da língua. O que se faz é metodologia científica, ou seja, no laboratório de física, a gente utiliza um método, né, criado, aliás, é considerado o pai do método científico Galileu, né, justamente por isso, porque esse método até hoje é usado, né? Ele é aperfeiçoado, ele fica mais criterioso, ele fica mais subdividido, mas ele é baseado em três coisas básicas, né? Até a Idade Média ninguém usava esse conceito, né? Galileu foi o primeiro. Galileu usou o quê? Ele usou uma ideia dividida em três partes. Essas três partes do método científico são a hipótese, né? Então você lança uma ideia, né? O que você quer? A hipótese é o que você quer. E depois você faz uma análise daquilo, né? Você submete a uma análise. E depois dessa análise você chega a uma conclusão. Então, o método científico é baseado nessas três etapas. Se alguém perguntar a você, o que a gente faz para ser cientista? Primeiro você tem que usar o método científico em tudo. Seja na medicina, até nas áreas de ciências humanas, a gente usa o método científico. Quando a gente faz uma hipótese, né, o que a gente está colocando ali? A gente está colocando ali objetivos. E junto com esses objetivos, nós colocamos também uma justificativa. Então, observe que no laboratório de física a gente coloca uma hipótese onde você escreve lá quais são os seus objetivos e qual é a justificativa para aquele empreendimento. Ou seja, você saber o que você quer, né? Mas aí depois, professor, eu já sei o que eu quero. Eu quero provar que a queda dos corpos tal, ou a eletricidade tal. Então, para fazer uma análise, né, a gente tem que utilizar uma metodologia. E a gente, para isso, usa materiais, né? Então, para fazer a sua análise, como é que eu faço essa análise? Eu vou usar uma metodologia e vou usar determinados materiais numa determinada ordem. E após esse uso é que nós vamos chegar a uma conclusão. E muita gente pensa que isso é utilizado apenas para coisas científicas. Não. Até nas ciências humanas, se você é um advogado, por exemplo, o seu processo tem que ter uma hipótese, um objetivo, né? Uma metodologia, que são as leis, né? E uma conclusão, que vocês têm que chegar a uma conclusão. Até a Idade Média, ninguém usava esse método, usava o método ao inverso. Chegava-se a uma conclusão a partir das hipóteses que eram interpretadas filosoficamente. Não. Embora a ciência use a filosofia, aqui dentro a gente faz uma coisa um pouco diferente. A gente lança uma hipótese, analisa sob diversos ângulos para depois chegar a uma conclusão. Galileu fez isso, né? Galileu pegou uma hipótese, será que os outros corpos que estão fora são semelhantes aos nossos? Será que o planeta Vênus está girando em torno do Sol? Será que a Terra está girando em torno do Sol? Então, essa é a hipótese de Galileu. Ele pegou um instrumento, fez uma análise com um telescópio, observando as posições e como é que estava lá fora, para depois chegar a uma conclusão. Na época dele, era a opinião das pessoas que valia. Após Galileu, você tem que provar. Então, todo mundo que mostra alguma coisa científica tem que passar por esse método. E esse método é testado aqui no laboratório. Vamos dar uma circulada aqui no laboratório para ver onde esse método é utilizado. Vamos lá. Bom, pessoal, o laboratório é uma área, né, que você tem para fazer um teste de várias partes da física, né? Seja que você vai fazer alguma coisa moderna, como um painel solar, por exemplo,
ou então você vai fazer uma coisa antiga, ou explicar uma coisa muito simples de como funciona, por exemplo, um avião, né? Como é que funciona, qual é a pressão, qual é a área do avião que tem maior pressão, menor pressão, qual é a lei da física que vale para ali. Então, no laboratório, a gente testa, né, esses diversos conhecimentos acumulados, e nós fazemos isso, né, de uma maneira bem simples, básica. Nós temos aqui um laboratório de ensino básico, ao contrário de um laboratório de pesquisa. Então, um laboratório pode ser de dois tipos: de pesquisa, para uma coisa nova, ou então um laboratório de básico. Esse laboratório básico, ele vai mostrar a vocês quais são os fundamentos, né, da ciência naquela área específica. Tá? E além disso, lembre-se que nós vimos que um laboratório é um museu, né? Então ele tem que ter o quê? Tem que ter informação antiga. Então o laboratório é disposto de tal forma, né, que você pode mostrar como é que apareceram aquelas ideias. Aqui em cima nós temos um pouco da história da física, né? Desde os antigos, como Aristóteles, né, como Arquimedes, Ptolomeu. Nos antigos, a ciência antiga misturava física, química, é tudo uma ciência só, e basicamente ela ficava ligada à filosofia. Até que Galileu, aqui nós temos Galileu fez uma mudança, né? Ele aplicou o método científico. Daí em diante a ciência correu e evoluiu muito, né? Passando pela física clássica. Então nós podemos dividir toda a história da física aqui em três partes principais. A física antiga, né, baseada na filosofia, a física clássica, baseada na medição e na distribuição dos valores em teorias, conceitos novos, e a física moderna, né, aqui com Einstein, Niels Bohr, Max Planck. Essa física clássica teve grandes evoluções, foi subdividida nas áreas em que vocês estudam na teoria, como termologia, é um determinado período aqui em que o estudo do calor teve mais valor, né? Aqui nós tivemos a área da mecânica, né? A área de Galileu, Isaac Newton, e a área também da eletricidade, que evoluiu para a física moderna, que é a física do átomo e a física do universo, e toda a tecnologia que nós temos aqui. Então, no laboratório, a gente representa como esses cientistas contribuíram, né? E alguns deles até pernambucanos, né? Como nós temos aqui o José Leite Lopes, né? Que é considerado até hoje o maior físico pernambucano na área de pesquisa, né? O padre José Machado, temos aqui representado, né? Que inaugurou o primeiro curso de física em Pernambuco, na Universidade Católica. E outros grandes, como o César Lattes, né, que não é pernambucano, mas está aqui na nossa ficha, brasileiro, Mário Schember, professor Luiz de Oliveira, que foi um pesquisador na área de ensino de física. Então, vocês podem ver que a física, né, tem a sua história e ela é dividida em áreas, como também com as grandes contribuições das mulheres na física, né? Como nós temos Marie Curie, né? Na antiguidade Hypatia, né? Cecília Payne, a Sônia Aschauer, que foi a primeira física formada no Brasil, né? Então nós tivemos a contribuição de toda essa área, como também na física nós temos também uma área voltada ao universo. Então, na história da física, nós temos aqui as contribuições, né, como Giordano Bruno, Kepler, né, o próprio Galileu, Copérnico, Newton. Essa área aqui, em que a física é aplicada ao universo, nós chamamos de astrofísica. Então, a astrofísica é aquela parte da física que usa como laboratório o próprio universo. Tá? Lembramos, então, que, historicamente, nós temos uma série de todo o equipamento no laboratório está ligado à história da física, desde um cronômetro antigo como esse, mecânico, até equipamentos que são acoplados a computadores para fazer medidas muito mais precisas. Né? Então, a física tem toda a sua evolução, ela é registrada dentro de um laboratório de física. Tá? Você coloca ali instrumentos, equipamentos que foram alvo de pesquisas de centenas
de outros estudiosos físicos, né, que deixaram sua marca, e essa marca é registrada no laboratório, né? Cada parte do laboratório serve por uma coisa diferente, né? Então nós temos aqui um setor onde nós guardamos as ferramentas necessárias para você fazer um equipamento, ou corrigir, né, determinadas e trabalhar com os equipamentos. Para medidas, nós temos medidas de volume, equipamentos que medem volume, como o Becker, né, que também são usados na química, e a bureta, aqui, onde você pode medir com maior precisão, né? Lembrando que todos os equipamentos têm a sua medida, né, sua medição. Para a massa, nós temos balanças simples, que mede com a precisão baixa, e balanças, né, com maior precisão de centésimos de grama. E toda uma área em que você tem que ter a proteção, né? Todo laboratório tem que ter material de limpeza, água corrente, né? E esses materiais são colocados em locais que o estudante tem que identificar rapidamente, como materiais de proteção, né? Materiais de proteção, nós temos as luvas, aí temos uma proteção aqui para a cabeça, né, em alguns casos. Aqui óculos de proteção para os olhos também, para evitar fagulhas ou materiais que podem atingir os olhos. Aqui a proteção contra gases, né? E além disso, o laboratório sempre está sujeito também a acidentes, né? Então, para a proteção dos acidentes, o laboratório, além de toda a sua, além da sua distribuição, ele tem dois tipos básicos de proteção na entrada. Então, aqui na entrada do laboratório, nós temos dois tipos de proteção. Uma proteção elétrica, feita por disjuntores, aqui, em que você, no disjuntor, vai disparar se houver alguma coisa em curto-circuito. Então, isso aqui é um material de proteção elétrica. E também na entrada tem um extintor de incêndio para proteção contra o caso de haver algum acidente. No caso da proteção pelo extintor de incêndio, a gente tem que lembrar que é a maneira mais simples de utilizá-lo, né? Existe um para cada tipo de laboratório. Aqui você tem uma trava que você arranca. Essa trava, junto dela tem esse pino, que se você apertar aqui não sai nada, porque o pino está protegendo. Então, para utilizá-lo, a gente tira o pino, ó, tirou o pino. Aí quando eu apertar vai sair um gás. No caso aqui é um gás, o gás que está sendo utilizado aqui é o gás carbônico. Então, quando a gente aperta, sai esse jato, observe. Então nós temos aqui um jato que vai ser apontado, e observe, esse pozinho branco é o CO2, o gás carbônico. Então é um material de extrema importância para o laboratório, para evitar problemas, né, de fogo. E na parte elétrica, os disjuntores eles são colocados de tal forma que eles suportem uma corrente elétrica para cada material utilizado dentro do laboratório. Okay? Os materiais são também dispostos em kits, né, com uma coisa específica. Aqui, por exemplo, nós temos kits de mecânica. Temos também materiais que são guardados, isso serve para qualquer laboratório, em lugares específicos. Então, por exemplo, se você desejar guardar bobinas, né, bobinas elétricas, nós temos aqui as bobinas apropriadas. Então, aqui tem um conjunto de bobinas, as bobinas aqui nessa caixa, as bobinas específicas para, e solenoides também, solenoides. Então, esses materiais de eletricidade, eles são guardados em lugares específicos. Aqui nós temos um kit de eletricidade, e nesse kit tem todo o material para uma determinada atividade. Por exemplo, aqui sobre a bancada, nós temos um kit de eletricidade, né? Ao abrirmos o kit, nós temos aqui um equipamento para medição elétrica, né? E junto com os equipamentos necessários para a atividade. Então, no laboratório de física, a gente coloca sobre a bancada, né, o material necessário para provar determinada lei da física. Não só numericamente, como também conceitualmente, né? Às vezes o experimento ele não envolve uma medição propriamente dita, mas uma comprovação de um conceito.
Como, por exemplo, nesse plano inclinado, nós temos um plano inclinado, um corpo, qual a força aplicada sobre ele, como é que se mede o movimento desse corpo que vai descer aqui? Ele desce em movimento uniforme ou uniformemente acelerado? Então, para isso é necessário medir, construir um gráfico, né? Então, todo tipo de atividade que se faz aqui no laboratório, você tem que manter uma área para cada coisa adequada, né? Então, por exemplo, você tem aqui uns registros onde você guarda parafuso, prego, quer dizer, tem que estar organizado. Isso serve de exemplo, não é só porque você vai usar o material do laboratório, mas em qualquer outro laboratório que você esteja trabalhando, você deve usar isso como um exemplo, né? O laboratório de física, ele tem materiais e você vai reproduzir, seja no laboratório de física ou de química, você vai utilizar a mesma forma de organização que é a científica, né? Então, por exemplo, se você vai procurar um material como ferro de solda, tem que estar visível, né? Cola, chaves especiais, fios, angulômetro. Ah, professor, para que serve esse angulômetro aqui? Uma coisa muito simples. Você quer medir qual o ângulo, né, que está inclinado uma coisa, né? Você coloca sobre o plano ali e ao inclinar ele vai marcar o ângulo de inclinação. Então, uma coisa, mesmo seja simples, como um angulômetro, para medir a inclinação aqui da superfície, você tem que deixar num lugar adequado. Termômetros, lâmpadas, fitas. Então, o material que for utilizado tem que estar separado em sua área. E cada área do laboratório tem uma utilidade diferente, como, por exemplo, nós temos aqui um conjunto de pesos, né? E com pesos aferidos. Aqui eu tenho peso de 100 gramas, né? 200 gramas, meio quilo, peso de 1 quilo e até de 2 quilos aqui. Esses pesos podem ser colocados para verificar uma lei da física sobre as roldanas, né? Sobre as polias. Qual a força aplicada sobre uma polia quando se coloca tantas gramas de cada lado, né? Então, o estudo da mecânica, né, que foi realizado no passado, ele é reproduzido no laboratório de física. Cada parte que você estuda, você estará reproduzindo um conhecimento que um físico fez na antiguidade ou recentemente, mas que provou um conceito, uma ideia, né? Então, cada vez que você repete um experimento, você está passando pela mesma experiência que um cientista do passado teve, né? E conseguiu comprovar uma lei, né? Aqui, por exemplo, nós temos um equipamento para medir a velocidade do som. Então, aqui tem um alto-falante que produz o som. Então, isso já foi feito no passado. Como é que acontece? Que tipo de atividade foi feita por aquele cientista? Então, o professor vai e repete o que aquele cientista fez, né? Provando determinado conceito, tá? Aqui um gerador de ondas, né? E até mesmo em brinquedos você tem que provar leis da física, né? Como, por exemplo, esse aqui, ó, né? Nós temos aqui um ímã que flutua. Ali atrás tem o planeta Terra flutuando aqui, ó, porque tem um ímã, né? Qual é a lei da física que vale ali? A lei da força eletromagnética, né? Ela equivale ao peso. E sistemas simples, como aqueles adotados pelos antigos, né? Que faziam um experimento, ele pensava nesse experimento de uma maneira diferente. Então aqui, por exemplo, quando a luz atravessa esse líquido, o que ocorre com a imagem? Então a parte da ótica, tem vários experimentos de ótica, como por exemplo a reflexão, né? Esse mesmo objeto aqui, ele pode ser refletido de acordo com o ângulo entre os espelhos. Qual é a lei? Qual é a relação entre o ângulo e o número de imagens? Então esse tipo de experimento é reproduzido aqui no laboratório. Aqui, experimentos mais modernos, como esse aqui, por exemplo, que nós temos um painel solar, né, conectado aqui a um multímetro. Quantos volts essa placa produz? Qual é a relação entre a área que ela recebe de luz, né, e a quantidade de
volts produzidos, né, de corrente que se gerou aqui, a tensão dada por ali. E também você pode também reproduzir, né, diversos materiais do eletromagnetismo. Então, cada área do laboratório, ele reproduz um determinado tipo de experimento científico, né? Como, por exemplo, um circuito elétrico. Né? Nós temos aqui um circuito elétrico, e esse circuito elétrico com lâmpadas. Essas lâmpadas estão ligadas ou em série em paralelo, e determinadas posições podem até fazer um curto-circuito e outras não. Como é que você aprende? Como é que funciona um circuito? Então faz parte da eletricidade, como também a parte de mecânica, nós vimos aqui. Nós temos aqui um quadro de forças, né? Onde as forças podem ser reproduzidas, chama-se quadro de força, onde o peso e a força são controlados por roldanas, né, e polias e engrenagens. Tá? Então, como a gente pode ver, cada parte da física que está sendo reproduzida aqui, como, por exemplo, esse pêndulo aqui, um pêndulo eletrostático, né, que utiliza as forças elétricas para medir a quantidade de carga. Aqui nós temos uma gaiola de Faraday, né, que serve para o isolamento eletromagnético. Tá? E alguns experimentos que são reproduzidos normalmente, como, por exemplo, a eletricidade pode ser gerada nessa esfera, até cerca de 30 mil volts pode ser geradas aqui, apenas pelo atrito dessa borracha, né, com um material metálico. Então, o atrito faz com que vá acumulando cargas elétricas e chega a produzir 30 mil volts de tensão elétrica aqui. Né? Do mesmo jeito, você pode estudar as ondas sonoras produzidas pelas cordas de um violão e a sua relação. Né? Então, em cada parte aqui do laboratório que nós estamos vendo, ele traz uma informação, né, sobre as leis principais da física que foram abordadas. Outra coisa importante que a gente vê no laboratório também são os instrumentos de medida. Né? Então, desde uma régua muito simples como essa, onde você faz medidas analógicas, né? Então, quando você bota uma régua, vai medir, eu quero medir a largura disso e daquilo. Você pode usar uma régua ou então uma fita dessa simples, você tem que usar a metodologia científica. Por exemplo, qual é a precisão dessa régua? Se essa régua marca 1 milímetro, né, então a gente usa, ela tem a capacidade de medir até 1 milímetro. Menor que isso ou coisas muito grandes, elas não servem para ter muita precisão. Né? Então, se você for medir, você pode usar um instrumento analógico ou um instrumento digital. Né? No caso dos instrumentos digitais, você usa como precisão dele os valores que vêm no manual, né, do equipamento. Diz, isso aqui mede a tensão elétrica até com a precisão de 0,01 volts. Então, é a precisão do instrumento. Então, na hora de utilizar o equipamento, né, a gente sempre tem que estar ligado, né, com a precisão trabalhada. Toda vez que registrar um determinado valor, né, esse valor tem uma precisão. Quando é analógico, a gente usa metade da menor escala. Então, por exemplo, se você pegar uma régua comum, né, dessas que a gente usa normalmente na escola, ela marca até 1 milímetro. Então, nós temos aqui uma precisão de 1 milímetro. O erro cometido por essa régua é de meio milímetro, para mais ou para menos, porque não dá, entre um milímetro e o outro, não dá para você medir com precisão. Então, a gente considera metade daquela menor escala que tem ali. A mesma coisa se eu fosse medir o tempo, por exemplo, e usasse esse cronômetro aqui, bem antigo. Então, na hora de usar um cronômetro bem antigo como esse aqui, né, que vai marcar o tempo, né, deixa eu ver se está funcionando. Então, esse cronômetro, ele está marcando aqui, ó, vocês estão vendo, marcando. Esse cronômetro é tão antigo que ele marca de 1 em 1 segundo. Então, a precisão dele é 1 segundo só. Eu posso dizer, tem 21, 22, 23, eu não posso botar 0,2 segundos.
mas o erro dele é de meio segundo. Então, quando a gente marcar um determinado valor, se eu marquei, parei o cronômetro agora, ele marca um valor, tantos segundos, mais ou menos meio segundo de erro, né? Já quando é um instrumento mais sofisticado, né, como por exemplo esse medidor de temperatura em infravermelho, né, aí esse equipamento, você tem que olhar o manual dele, porque é um instrumento eletrônico, digital. Então esse aparelho ele tem toda uma informação da sua precisão. E ele serve para quê? Ele serve aqui para marcar a temperatura, né, das superfícies com esse laser apontando. Aqui não é o laser que mede, o laser serve somente para apontar, mas ele capta aqui um fluxo, né, que prova uma lei da física, né, que é a lei de Stefan Boltzmann, né? O fluxo é proporcional à temperatura, a quarta potência da temperatura. Então esse instrumento usa um conceito que foi idealizado por um físico. Ele colocado em forma prática vira uma tecnologia. Né? Do mesmo jeito que na época de Galileu criaram o cronômetro, né? Que hoje para a gente é coisa antiga, como também foi criado também o multímetro, né? Para medir com maior precisão as correntes elétricas e a tensão elétrica. E outros equipamentos, como esse sensor aqui, um sensor fotoelétrico, em que ele emite um som, o som bate e volta no objeto. Se o objeto se deslocar, ele vê a diferença de tempo e dá uma informação, mede a distância em função do som produzido. Então, tanto esses instrumentos antigos como instrumentos modernos, eles capturam a ideia de que você tem que fazer medidas, né, ou diretas ou indiretas. Você pode fazer medidas utilizando uma fita métrica como essa daqui, ou pode utilizar como um paquímetro, né, medir distâncias bem pequenas com o paquímetro ou com o micrômetro, que é mais preciso ainda. Todas essas medidas são realizadas no laboratório e elas dão uma base para que você informe, né, o que você obteve. Para informar o que você obteve, a gente tem que utilizar fichas de relatório, né? Esses relatórios podem ter uma página só, como também pode ser relatório de 20, 30 páginas, depende da profundidade. E os relatórios podem ser de maneira formal, como esse aqui, com os objetivos, a metodologia e a conclusão, basicamente, né, que é aquilo que nós vimos antes. A hipótese, né, você testa, né, usa uma metodologia, faz uma análise, para depois chegar a uma conclusão. Esse é o método científico. Ou então você pode também reproduzir as suas informações obtidas em forma gráfica, né? Onde você diz o que vai fazer aqui em cima, coloca os dados e representa graficamente, se a grandeza está crescendo uniformemente, se ela está decaindo, né? Então, um gráfico é como se fosse um relatório, só que de maneira um pouco diferente. Você pode também descrever um experimento científico, né, utilizando outros modelos de relatórios, como esse daqui, é um modelo de relatório de experimento. Como é que foi feito o experimento? Foi feita uma observação e essa observação relatada. Então você poderá fazer também uma descrição, uma análise de um experimento científico, né? Qual é a parte da física que foi estudada? De que maneira foi feita? Você vai fazer um desenho do equipamento, um plano inclinado, um corpo descendo, foi feita essa medida, observou-se que com massas, variando a massa, não houve variação do tempo de queda do plano inclinado. Você que vai fazer essa observação que aqueles físicos antigos fizeram. E também tem a análise de equipamentos, né? Essa análise de equipamentos também é importante, principalmente na área de ciências exatas, de engenharia, onde você tem que descrever um equipamento. Alguém coloca um equipamento na sua frente, com um manual e tudo mais, e você tem que saber descrevê-lo, colocar modelo, marca, para que serve, como funciona aquele equipamento. Então, como você pode ver, no laboratório a gente pode representar, né, essa metodologia científica de várias maneiras, de várias formas. E essas formas é que montam, que dão estrutura a um laboratório de física. Bom, você viu aí como é que funciona o laboratório de física e depois nós iremos fazer experimentos das diversas áreas da física e cada uma delas você vai encontrar
um problema para resolver e, ao mesmo tempo, uma solução para aqueles problemas da física que não são só teorias, são envolvidas com a parte experimental. E que toda teoria que você aprende na física, lembre-se que ela veio de um experimento realizado ou há muito tempo, ou há pouco tempo, mas que foi um cientista que utilizou aquilo ali baseado na metodologia científica. Ok?